Olá! Você já deve ter ouvido falar em autossabotagem. Você sabe o que é isso? Você sabe de onde vem isso? E você já imaginou que muitas vezes a gente entra nesse processo de autossabotagem e nem se dá conta? O assunto hoje é este. O meu nome é Luciana e esse é o canal Psicólogas no Divã. Essa semana eu conversei com duas pessoas sobre autossabotagem, duas pessoas muito próximas, inclusive. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo que esse é um assunto muito recorrente, tanto no consultório como com as pessoas que eu converso no meu dia a dia, e é algo que eu já identifiquei muito em mim também. E, aliás, quem assiste os meus vídeos, quem acompanha as nossas lives no canal, sabe que eu falo muito da minha experiência, que eu falo muito da minha jornada de vida, o que aconteceu comigo, enfim. Porque eu acho que falar de ser humano para ser humano é muito mais gostoso. É interessante a gente trazer a técnica, o conhecimento que a gente tem como profissional da psicologia, mas eu acho muito rico quando a gente fala da nossa vida, porque a nossa intenção é falar de ser humano para ser humano mesmo. E o que é autossabotagem? De uma forma muito resumida e para ficar fácil de entender, autossabotagem é aquela vozinha que fica dizendo que não vai dar certo, que não pode dar certo, que acho que esse aqui não é o melhor caminho, é melhor ficar como está, é melhor não arriscar, é melhor não trocar o certo pelo duvidoso, ou então aquela vozinha que vem depois que a gente já fez alguma coisa que foi muito boa pra gente, aquela vozinha que diz assim, mas não deveria ter feito. Mas olha, lá na frente isso aqui vai impactar em alguma coisa muito negativa na minha vida e eu vou me arrepender e vai dar tudo errado. Então, de uma forma muito resumida, a autossabotagem é isso. A autossabotagem é aquilo que impede a gente de crescer, de se desenvolver. E a gente percebe que o nosso pensamento muitas vezes é o nosso pior inimigo. E de onde vem isso? De onde vem esse processo de autossabotagem? Por que a gente faz isso? Para que a gente faz isso? Né? Existem duas formas da gente olhar para isso. A primeira é a gente entender que ao longo da nossa vida a gente foi criando um sistema de crenças, a gente foi acreditando em algo, a gente foi ouvindo e a gente foi entendendo que aquilo era uma verdade e a gente cresceu com esse sistema de crença, a gente foi educado, né? A gente desenvolveu um sistema de crenças que as nossas ações todas são para certificar de que essas crenças são verdadeiras. Então é um processo inconsciente. Então vamos lá, se eu tenho uma crença, por exemplo, que todo homem mente, que todo homem é canalha, que todo homem trai, que eu não sou merecedora de um relacionamento saudável e harmonioso, todas as vezes que eu me deparar com a possibilidade de ter um relacionamento com uma pessoa legal, eu vou dar um jeito de estragar tudo isso, eu vou dar um jeito de acabar com isso. Por quê? Porque a minha crença lá, inconsciente, é que isso não pode dar certo, porque os relacionamentos não são feitos para mim, ou então que todo homem vai me trair. Então, eu preciso de alguma forma certificar isso, inconscientemente eu dou um jeito de estragar, para não sofrer e para certificar que a minha crença estava correta. Ou então, uma crença em relação ao dinheiro, né? Que é assim, olha, dinheiro não dá em árvore. Precisa trabalhar muito para ter dinheiro. Não existe uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar.
Então eu cresço com isso, né? Eu tenho isso lá dentro, então isso já está cravado em mim, já é um paradigma na minha vida. Então as minhas ações, as minhas falas, as minhas ações, aquilo que eu faço é tudo para certificar isso. Então é assim que a gente desenvolve o nosso sistema de crença, ouvindo e acreditando que aquilo é uma verdade, mesmo que aquilo não tenha nenhum sentido. Tá? E então a gente desenvolve o nosso sistema de crença e os nossos processos de vida, o nosso desenvolvimento, as nossas ações, as nossas escolhas vão ser baseadas nessas crenças. E a gente não tem ideia, a gente não faz ideia disso. A gente imagina que as nossas escolhas são feitas todas de uma forma muito consciente, eu sei aquilo que eu estou escolhendo, mas a gente não sabe. Ou melhor, inconscientemente a gente sabe, né? Porque a gente tem aquele desenhinho do iceberg que mostra um pedacinho ali em cima, né? Esse pedacinho representa o nosso consciente e aquilo que tá tudo embaixo, que é 95%, é o nosso inconsciente. Então todas as nossas ações, todas as nossas escolhas são baseadas, são feitas a partir do nosso inconsciente. Essa é uma forma de entender, de olhar e de investigar a autossabotagem. Uma outra forma da gente investigar a autossabotagem, né? Investigar, que eu digo, é tentar entender por que eu faço isso, para que eu faço isso. Uma outra forma é pela abordagem sistêmica. É aquilo que as constelações familiares traz pra gente, que Bert trouxe pra gente. Que é o seguinte, existe uma alma familiar. A gente vem, né, de um sistema, de uma família, que existem ali também valores que permeiam essa família, valores que determinam as ações dessa família e as escolhas dessa família. E eu pertenço a essa família, inconscientemente eu não posso transgredir isso. Se a minha família viveu dessa forma, se a minha família vive dessa forma, como eu tenho uma lealdade inconsciente, como eu tenho um amor cego por essa família, eu não posso ser uma transgressora, eu não posso trair esses valores. Então todas as minhas escolhas, todas as minhas ações são para me certificar de que eu pertenço a essa família, de que eu sou aceita e que eu sou amada nessa família. Mesmo que seja para o meu desenvolvimento, eu não vou fazer, eu vou dar um jeito de não fazer, porque eu não posso trair essa família, porque eu não posso sair, me distanciar dessa alma familiar, porque eu vou me sentir muito culpada. E é claro que esse é um processo inconsciente, é claro que isso é uma lealdade cega, né? A nossa família, os nossos antepassados, os nossos ancestrais querem mais é que a gente se desenvolva assim, querem mais é que a gente cresça, que a gente progrida. Algumas regras, alguns valores, algumas crenças que vêm de família, inclusive precisam ser quebradas. Alguém precisa ultrapassar essa linha, alguém precisa crescer. Normalmente esse é o transgressor, esse é aquele que vai trair, né? E vai sair para a vida e vai dar um salto. Os antepassados agradecem, os ancestrais agradecem esse desenvolvimento, mas aqui dentro vem uma culpa muito grande. Eu estou transgredindo, eu estou traindo a minha alma familiar. E aí eu entro num processo de autossabotagem, eu dou um jeito de não fazer porque eu quero pertencer, porque eu quero ser amada. Então essas são duas formas da gente olhar para a autossabotagem, da gente identificar o para quê e o porquê a gente está fazendo isso. E depois que a gente identifica, né, o que a gente faz com isso? Tá bom, identifiquei que eu estou traindo a minha alma familiar. Identifiquei que eu tenho uma crença. Eu preciso ressignificar isso. Eu preciso ressignificar essa crença. Eu preciso olhar para essa crença e dizer, não, mas espera aí, isso faz sentido? Por que eu estou seguindo isso? Alguém me disse isso uma vez, mas assim, será que isso é verdade mesmo? Né? E será que eu não posso mesmo me desenvolver? Será que eu não posso crescer? Será que eu não sou merecedora? Né? O não ser merecedor, essa sensação de que a gente não é merecedor, também é uma crença, também é algo que vai trazer pra gente
uma autossabotagem. Eu também vou me sabotar se eu achar que eu não sou merecedora de algo. Então eu preciso identificar em mim, eu preciso entender qual é a origem disso e ultrapassar, e ressignificar, e transformar. E entender que se eu der um passo diferente do que os meus familiares deram, eu não vou deixar de ser amada. Ao contrário, né? Eu vou ter uma gratidão, eles vão ser gratos ao meu desenvolvimento. E as crenças que a gente desenvolveu, também a gente começa a olhar que sentido tem isso na vida. Quem foi que disse, né, que não é possível ganhar dinheiro, que as pessoas que ganham dinheiro são pessoas que fizeram mal para outras pessoas? Eu tô falando aqui de dinheiro e relacionamento, mas é claro que a gente tem crença e a gente tem paradigma para tudo, mas eu acho que esses dois assuntos são os assuntos que mais recorrentes, né, quando a gente fala de autossabotagem. Então, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga se desenvolver, a gente precisa identificar isso, o que é que está fazendo a gente travar, o que é que está me impedindo de crescer, e muitas vezes é um processo de autossabotagem. E como é que a gente faz para mudar isso? Autoconhecimento, paciência, persistência, ressignificação, a gente mergulhar e a gente está disposto a rever tudo o que a gente trouxe até hoje que não faz mais sentido, tudo aquilo que a gente traz na nossa mochila e não faz nenhum sentido. Então é isso, comece a identificar em você o que está impedindo você de se desenvolver, de conquistar aquilo que você quer conquistar, como que são esses processos de medo e de arrependimento e de que eu não posso fazer ou eu não devo fazer, porque são esses pensamentos que determinam as nossas ações, são as escolhas inconscientes e esses pensamentos que vêm. Então, é sempre trazer, né, aquilo que a Eudace fala, aquilo que a gente fala, trazer o olhar para a gente mesmo. Não são as circunstâncias da vida que muitas vezes impedem a gente de se desenvolver, de crescer, de conquistar, de caminhar. São os nossos pensamentos, são os nossos valores, aquilo que a gente desenvolveu e que não faz nenhum sentido. Se você gostou desse conteúdo, coloca lá um joinha que você curtiu, compartilha com quem você acha que pode gostar também e não se esqueça de se inscrever no canal, lembrando que toda segunda-feira às 8 da noite eu e a Eudace estamos aqui com assuntos variados, trazendo a nossa experiência de vida, nossa experiência de consultório, sempre com muitas experiências, trocando com vocês. Um beijo e até lá!